projeto aí que eu vou falar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui. Eu sei que os irmãos estavam ansiosos por esse acampamento. Eu também estava. Eu já saí daqui o ano passado esperando para esse ano, para retornar. Se os irmãos não me chamassem, eu viria de todo jeito. Brincadeira, irmãos. Mas é muito bom estar aqui, é bom estar com a Edmárcia aqui. Nós somos missionários, fomos missionários, hoje não estamos missionários. Por muitos anos, andamos muito em mundo afora e depois de um tempo paramos, ficamos no Brasil e já tinha alguns anos que nós não saíamos. E o Marcos estava falando, o pastor Marcos estava falando dessa possibilidade dela estar aqui, como Deus realmente foi maravilhoso. E sabe quando você tem certeza que Deus está fazendo um negócio, que Deus está operando um milagre? A vinda da Edmárcia foi exatamente isso. Eu fiquei muito feliz, é muito bom estar com ela aqui. Amém? É muito bom revê-los. Alguns não me conheceram. Amanhã eu vou rapar a barba, pode ficar tranquilo. O Dan já me perguntou se é falta de barbeador, então eu vou dar um jeito. Amém? Mas a Edmárcia diz que eu fico muito bonito assim, então eu não sei o que faço. Eu estou igual o Paulo. Amém, amados? Amém. Vamos orar? Eu fiquei com muita vontade que a gente tirasse uns minutos para a gente orar 2 a 2. E seria bom se a gente não orasse amor e amor, bem. A gente orasse com alguém que não é assim comum do nosso momento de oração. Queria te convidar a sentar perto de alguém. A Edmárcia e Edileus, ore com as meninas aqui também. Vamos tentar orar 2 a 2. Não sei se você tem hábito de fazer isso, mas senta perto de alguém, faça uma oração. Queria que você pensasse nesse tema que a gente vai estudar nesta noite. Ele é muito forte, ele é muito importante para nós. Amém? Não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara, és a nossa esperança, tua presença, Deus, a glória que seja abençoada, e eu provei do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és quem vindo aqui, aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, ó Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Tua presença, não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara, és a nossa esperança, tua presença, Deus. Deus, nós estamos na Tua presença esses dias, Pai. Começamos hoje, queremos nos alimentar da Tua glória. Queremos, Deus, nos alimentarmos do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse lugar, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor possa, Deus, ministrar o coração
de cada pessoa que veio, Senhor, de cada um dos teus filhos, Senhor, cada uma das tuas filhas, que o Senhor Deus encha esse lugar com teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos a encher cada mente, cada coração, cada vida nesse lugar, a falar de uma forma especial, a encher, Senhor, a mente dos teus filhos de pensamentos de paz, de alegria, de transformação. Haja, Senhor, nesse lugar a manifestação da tua glória. Haja neste lugar, Senhor, ó Deus, a cura que o Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Haja, Deus, libertação. Haja nesse lugar transformação. Haja conhecimento de Deus. Haja, Deus, uma interação, Senhor, entre cada um de nós, mas sobretudo com o teu Espírito Santo, Pai. Fale conosco em nome de Jesus nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos, Pai. Amém. Amém, queridos? Nosso tema é esse que está aí. Deixa eu voltar aqui um pouco. O pastor Lamarck já leu conosco e queria convidar os irmãos, então, a pensar sobre esse assunto da seguinte forma. Nós vamos pensar hoje sobre... Eu vou dividir esse assunto em 3 partes. Bom, o nosso assunto é esse: humildade e sacrifício, centro da tua vontade. So our theme today is humility and sacrifice, the center of your E nós will. vamos pensar nesse tema da seguinte forma. We're going to think about this theme following way. Vamos pensar hoje sobre qual é o papel de Deus You're going to think nesse assunto. what is God's place in this subject, Amanhã, o que nós somos nessa ideia. and also what we are in this idea. E depois nós, no sábado à noite, amanhã à noite, a gente vai pensar na prática como é que isso funciona. And tomorrow night we'll also talk about how that would work in practice. Então eu queria começar pensando hoje quem é Deus. So I want to start today thinking of who is God. E nós vamos começar pensando isso com algumas ideias no coração. We're going to start thinking about that with some ideas in our heart. Eu não consigo entender I cannot understand o que é humildade e o que é sacrifício what is humility and sacrifice se eu não tiver uma visão de eternidade. if I don't have a vision of eternity, Se eu não entender quem é Deus. if I don't understand who is God. Nós somos, naturalmente, nós somos reducionistas. Reducionistas. O que é isso? We're naturally, by our own nature, we are minimalists. Creio que é isso. Nós costumamos focar só aquilo que nós queremos ver. We try to focus on only the things that we want to see. Como o leão quando está perseguindo uma presa. As a lion when he's hunting, O leão isola uma única presa de todo o rebanho que está the ali. lion finds one prey of E all ele of the só se animals there, interessa por aquela presa. and Ele he hunts only that esquece prey todas as outras. and forgets about all the other ones. Nós fazemos assim com as coisas de Deus. And that's what we do with the things of God. Quando nós entendemos ou queremos algo, When we understand and want something, nós isolamos todas as outras bênçãos We porque só isolate- queremos aquela bênção. we isolate all the other blessings because we only want Passamos that a specific buscar blessing. aquilo como se fosse a única coisa que Deus tivesse para nós. We start to seek that thing as if God only had that to give us. Então nós reduzimos a graça de Deus, que é multiforme, So we reduce the grace of God that has many forms a uma única coisa ou a um único tema. to one theme only. Mas nós devemos entender But we need to understand que a graça de Deus, ela é completa. that God's grace is complete. Nós precisamos entender todo o plano de Deus. We need to understand the whole plan of God, Tudo que está no coração de everything Deus. that's in God's heart, Como é que Deus olha para nós? how God looks at us, Como é que Deus nos vê? how God sees us. Nós olhamos para os nossos filhos e nós vemos a vida
deles inteira diante de We nós. look at our children and we see their lives in front E of our quando eyes. Deus olha para mim e para você, como é que Deus nos vê? So when God looks at you, how He sees you. Às vezes passamos muito tempo buscando de Deus coisas tão pequenas. Sometimes we spend so much time seeking God for just little things. E nos esquecemos que Deus tem interesse em todas as áreas da nossa vida. And we forget that God Se is nós estamos interested. felizes, Ele está feliz. We forget Se that nós God is. sofremos, Ele sofre. Just a moment. Sorry. A moment. We forget that God is interested in all aspects of our lives, of our life. So if we are happy, He's happy. Então Deus tem interesse em tudo que nós somos. God has interest in everything that we are. E o que nós precisamos entender é que, assim como Deus tem uma visão panorâmica de toda a nossa vida e história, So we need to understand the same way that God has a panoramic view of our history. nós também precisamos ter uma visão panorâmica, completa da vontade de The Deus. same way we need to have a complete vision of Eu God's sei que will. muitos de vocês estão pensando, mas como é que isso é possível? So many of you are thinking, how would that be possible? Eu quase não sei nada a respeito de Deus. I know I barely know anything about God, Mas eu queria te dizer algo nesta noite. but I want to say something to you today. Houveram homens There are men que tinham uma visão tão grande de Deus. that had such a great vision of God, Homens que amavam tanto a vontade de Deus. men that loved God's will, Que queria tanto conhecer a Deus. that wanted to know God so much, Como Enoque, por exemplo. as Enoch, Que Deus o tomou para si. that God took for Himself. Deus não teve paciência de esperar até que Enoque morresse naturalmente. God wasn't even patient to wait for him to die. He took him. Deus simplesmente o tomou para si. God just took him. Então nós precisamos ter uma visão panorâmica ou uma visão de eternidade da vontade de Deus. So we need to have a panoramic view or a view of the eternity in regards to God. E quando eu tiver essa visão completa da vontade de Deus, então eu vou entender que a humildade e o sacrifício... Perdão. So when I understand that this complete vision of humility and sacrifice, I will understand A humildade e sacrifício é um efeito e não um estado. that it is an effect and not a state. Pessoas não são humildes porque elas são humildes. People are not humble because they're just humble. Pessoas não vivem uma vida de sacrifício porque elas são dispostas a isso. People don't live a life of sacrifice because they really want that. They're willing to do Se that. nós fôssemos dispostos ao sacrifício, não seria sacrifício. If we are willing to sacrifice, Seria um prazer. it will not be a sacrifice in itself. It will be a pleasure. Quando eu casei com a Edmárcia, não foi um sacrifício. When I married Edmássia, it was not a sacrifice. Ela queria muito casar comigo. She really wanted to marry me. Ela me esperou por 11 anos. She waited 11 years, Então não era um sacrifício. so it was not a sacrifice. Nós precisamos entender estas coisas. We need to understand these things. Por exemplo, Moisés era um homem muito humilde. A Bíblia fala, So Moses was a man that was very humble. The Bible says, nesse texto que está aí projetado, e nós vamos ler, vou pedir que o André leia, por favor. in this passage that is projected here in Portuguese, and I will read in Portuguese first. E era homem Moisés muito manso, mas do que todos os homens que havia sobre a terra, não é assim como Meu o servo servo. Moisés. Boca a boca fala com ele. Claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Eu acabei colocando várias partes de um texto maior, I ended up putting little parts of various passages porque eu queria que você entendesse esse texto. because I wanted to understand this passage. Moisés não é um homem manso, porque esse é o estado de Moisés. Moses was not a humble man because that was his natural Você já state. parou para pensar por que Moisés era o homem mais manso e humilde sobre a terra? Do you ever think about why Moses was the most humble man on earth? Era pelo simples fato
da visão que ele tinha de Deus. It was simply the fact of the vision that he had of God. Porque quando esse texto ele acontece no momento em que os irmãos de Moisés ficam invejosos. This passage happens when the Moses' brothers were jealous of him, Porque Deus fazia tudo através de Moisés. because God would do everything through Moses. E eles então falaram mal de Moisés. So they said really bad things about Moses. E uma tarde Deus os chamou para fora da tenda, os três, Moisés, Miriam e Arão. So one afternoon, God called all three brothers out of the tent. E Deus chamou Miriam e Arão à parte e disse para Miriam e Arão: porque vocês falaram mal do meu servo Moisés. And they called the two brothers of Moses and said, "Why are you saying bad things about your brother Porque se eu Moses? quero falar com alguém sobre a terra, Because if I want to speak to someone on earth, eu falo por visão. I will speak through vision. Se eu quero falar com outro, If I want to speak to another one, eu falo por sonhos. I may speak through dreams. Mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca. But with my servant Moses, I will speak face to face, mouth to Eu mouth. falo com ele I will speak to him, e ele fala comigo. and he'll talk to me." E aí Deus diz estas palavras que seguem. So God says the words that follow. Boca a boca falo com ele, Mouth to mouth, I speak to him, claramente, não por enigmas, clearly and not through enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. because he sees the resemblance of God. Exatamente esse o ponto, irmãos. So that is exactly the point. Ser humilde, To be humble, viver uma vida de to sacrifício, live a life of sacrifice, ser manso, to be meek. Thank you. depende exatamente do conhecimento e da visão que eu tenho de Deus. That will depend directly to the vision that I have of God. É o efeito que Deus produz em mim. It is the result, the side effect that God produces in me. Moisés era um homem diferente de todos os outros. Moses was a man that was different of everyone else. Uma pessoa humilde não se exaspera, Someone that was a humble person will not be se exasperated, desespera. will not be desperate. Por que ela não se desespera? Why would the person not be desperate? Porque tem uma visão adequada de quem é Deus. Because he has a vision, a correct vision of who is God. Quando eu sei quem Deus é, When I know who God is, eu não me importo de me gastar e deixar me gastar por Ele. I don't mind to spend time for him. Então, é essa visão que eu quero que os irmãos tenham. So that is the vision that I want you to have. Quero, hoje, nessa primeira parte, eu quero mostrar para você um pouco dessa visão. So que nós today on temos. this first part, I want you to have a little vision of Quando nós this. entendermos isso, When we understand this, nós então entenderemos qual é a necessidade que nós temos de viver uma vida de humildade e de sacrifício. we understand the need that we have to live a life of humility and sacrifice. Não me custará nada sofrer por amor a Deus, It will not cost me anything porque eu sei quem Ele to é. live a life of sacrifice to God, because I know who He is. Não será difícil para mim permanecer em paz, It will not be hard for me to live in peace, porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. because I know how great it is the God that I serve. Eu sei como Ele é real. I know how real He is. Eu posso sentir a presença dele. I can feel His presence. Eu posso vê-lo ao meu lado. I can see Him next Ele to abre me. as portas adiante de mim. He opened the doors as I go. Eu oro e ele responde. I pray and He answers. Então não há nada que eu possa fazer So nothing that I can do que seja pesado demais, that would be too heavy, porque esse Deus merece because this God deserves toda a minha humildade e todo o meu sacrifício. all my humility and all my sacrifice. Há algo mais que eu queria compartilhar com você nesta noite. And one more thing I want to share Queria with you. mostrar para você pelo menos 3 aspectos de quem Deus é. I would like to share with you 3 aspects of who God is. Eu não posso entender quem Deus é se eu não percebê-lo por meio das Escrituras. I cannot understand who God is if I do not find out through the scriptures. Esse texto que está aí, ele é talvez o texto que mais me revela quem Deus é. The passage that we have here is the passage that to me most reveals who God is. Porque ele é uma tentativa de expressar um aspecto do ser de Deus. Because to me it's an attempt to express God's being. João tentou dizer como Deus ama.
John tried to describe how God loves. Ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira He says, because God so loved the world que deu seu Filho unigênito that gave his only son, para que todo aquele que nele crê so that everyone who believes in não him pereça, mas tenha vida eterna. will not perish but have eternal life. Depois ele diz porque Deus enviou o seu Filho ao mundo And then he continues saying, God sent his son into the world não para que condenasse o mundo, not to judge the world, mas para que o mundo fosse salvo por but to ele. save the world through him. O que estas coisas significam para você? So what do those things mean to you? O que esse texto te fala de Deus? What this passage tells us about God. Você consegue perceber esse amor? Can you understand, feel this love? Você consegue ver como Deus te ama? Can you see how much God loves you? Quando você acorda de noite angustiado, você pensa assim: Deus me ama. When you wake up at night Vou desperate, permanecer em paz. you can say, God loves me. You can remain Deus in me ama peace. tanto que não há nada tão grande que Ele não faça por mim. God loves you so much that there's nothing greater that He'll not do Deus for me me. ama tanto que enviou Jesus God loves me so much that He sends Jesus para me salvar, to save me, não para me condenar. not to judge me. Irmãos, a humildade e a vida de sacrifício por amor a Deus Brothers and sisters, a life of humility and sacrifice and God's love, é o resultado da graça recebida no coração. it is the result of God's grace that was Eu received in your recebo a heart. graça de Deus. I receive God's grace, E a graça me diz: and His grace tells me, é feliz o homem, happy is the man, o homem, a mulher, a criança, the man, woman, child, a quem o Senhor não atribui pecado. that the Lord does not attribute sin. O pecado é o nosso maior escravizador. Sin is our greatest slaver. O pecado escraviza o homem. The sin enslaves us, Mas Deus me ama tanto but God loves us so que much Deus me livrou do meu maior inimigo. that He saved me from my O greatest que greatest esse enemy. texto está dizendo para mim? So what is this passage telling me? Esse texto me diz: Deus me ama. This passage tells me God loves me. Isso não é uma ficção. That's not fiction. Isso não é para te enganar. That's not to deceive you. Você nunca vai chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu pensei que o Senhor me amasse. You're never going to be face to face to God and say, I know, I thought you loved me. Porque Deus te ama. Because He really loves you. Deus te ama do jeito que você é, And He loves you the way you are. nas condições que você está, The conditions that you are, no tamanho da angústia que você está vivendo, doesn't matter the size of the anguish you're going through, tamanho da alegria que você vive. how much happiness you have, Deus te ama. God loves you. Deus não fica chateado quando você está absolutamente feliz. God is not upset when you're absolutely happy. Como Ele também não se aquieta quando você está angustiado. The same way that He's not quiet when you're Porque happy. Deus te ama. Because God loves you. Diga para você mesmo: Deus me ama. Tell yourself, God loves me. Deus me ama do jeito que eu sou, God loves me the way I am, com todos os meus defeitos with all my mistakes, e com todas as minhas alegrias. all my happiness. Deus me ama. God loves me. Deus não te ama por condições. God does not love you because of Deus te conditions. ama porque Ele te vê como filho. He loves you because He sees you as a son, a daughter. Deus te ama como um pai ama um filho. God loves you as a father loves his son. Amém? Amen. Quando nós estamos pensando nessas coisas, e eu estou tentando mostrar para você um pouco de quem é Deus. So when we're thinking about these things, I'm trying to show you who is God. E eu queria que você pensasse num outro atributo, numa outra característica So I'd like de you Deus. to think about another attribute. Deus é o eterno doador de tudo quanto existe. God is the eternal giver of everything that exists. Você está aqui porque Deus está doando dele mesmo para que você esteja aqui. God, you are here because God is giving from Himself so you could be here. Não existe ninguém nesse planeta que não esteja recebendo
de Deus agora. There's not one person on this planet that's not receiving from God right now. Existir faz parte do ato de Deus se doar todos os dias. To exist in itself, it's an act of God existing and giving every day. Há um texto no livro de Jó There is a passage in Job que diz que se Deus atraísse para si o seu fôlego e o seu espírito, toda a carne juntamente expiraria. that it says that if God would bring to himself E o homem- his spirit and his breath, all flesh would die. E o homem voltaria ao pó. And man would go back to dust. Então tudo que existe, existe porque Deus está doando de So si. everything that exists because God is giving from himself. Não é um ato, não foi um ato no passado. It was not an act that happened one time in the past. Deus falou, haja tal coisa e houve tal coisa. That God said, let it be this, and it happened, and that's it. A Bíblia diz que quando nasce a corça na montanha, é porque Deus está doando de si. The Bible says when the bird is born in the mountains because God is giving from himself. Quando nasce uma planta sobre a terra, porque Deus está doando de si. When a plant is born, it's because God is giving from himself. Eu vou ler esse texto daqui à frente, daqui a pouco, mas ele diz, nós existimos em Deus. There's a passage I'm going to read in a second, but he mentions that we exist in God. Nós existimos no ser de Deus. We exist in God's being. Não existe a possibilidade de eu existir fora de Deus. There is not a possibility for me to live outside of God. Então, se a minha existência So if my existence não depende de mim, does not depend on myself, como eu posso achar que eu sou alguma coisa? how can I think that I am anything? Você está entendendo o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que o nome de Deus é Eu Sou? Can you understand what the Bible says when it says that God's name is I am? Quando a Bíblia diz, quando Deus diz Eu Sou, When God says é porque I am, tudo mais não é. nothing else is. Estão entendendo, irmãos? Do you understand that? Quando Deus se autodenominou assim, When God named himself that, ele estava dizendo, você que existe, he was saying that you that exist, existe por causa da eterna doação. you exist because of the De eternal Deus. donation. Isso não é uma virtude de Deus. That is not a virtue of God. Isso é um atributo de That Deus. is an attribute of God. Consegue perceber a diferença? Can you see the difference? É da natureza de Deus It is in God's nature doar-se. to give himself. Se você quer viver com Deus, If you want to live with se God, você quer morar com Ele um dia no céu, if you want to live with him in heaven one se time, você quer viver nesta terra com Ele, if you want to live in this land with him, você tem que entender que a natureza dele é essa. you need to understand that his nature is that. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. So that's why the Bible that says that the God will resist the proud. Está entendendo isso? Can you understand that? Você não dá conta de andar com Deus. Você não dá conta de andar com Deus. Você não consegue andar com Deus. You cannot by yourself walk with God. Não dá conta. 1, 2, 3, 4. Você não consegue andar com Deus se você não tiver humildade no coração. You cannot walk with God if you do not have humility and sacrifice in your heart. Amém? Amen. Então eu quero que você pense daqui para frente em tudo que eu falar. Quando eu estiver falando, você vai lembrar, bom, Deus é amor e Deus me ama. Deus é o amor e Deus me ama. So everything that I say from now on, I want you to remember this: the first, that the God is love and God loves me. Eu existo em Deus. I exist in God. Eu estou nele agora. I am in Him now, E eu estou existindo agora. and I am existing now Porque eu estou recebendo dele. because I'm receiving from Him. É como se eu tivesse com uma tomada espiritual ligada a ele. As if I had a spiritual plug direct connected to Him. Para que você entenda isso melhor. So you may understand this better. O homem mau também está ligado a Deus. The evil man also is connected to God.
Todo ser nesse planeta está ligado a Deus. Every being is connected to O God. ladrão, The thief, o que mata, the one that kills, o que está agora roubando, the one that's stealing, está ligado a Deus. they are connected with Porque God. não existe existência fora de Deus. There is no existence outside of God. Amém? Amen. Ainda um outro aspecto que é importante para nós compreendermos. So another aspect that is very important for us to understand. Deus é o ponto de partida de tudo que existe. God is the starting point of everything that exists. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 31, When you read Genesis 1, verse 31, você encontra o Espírito Santo dizendo por meio de Moisés: you see the Holy Spirit speaking through Moses. E viu Deus tudo quanto tinha feito, Then God looked over all he had made, e eis que era muito bom. and he saw that it was very good. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. And evening passed and morning came, marking the sixth day. Não sei se você consegue perceber, mas é como se Deus olhasse para tudo que ele havia feito e Deus teve uma impressão do trabalho que ele fez. Ele diz: é muito bom. So I don't know if you notice here, but it is as if God looked at all the work that he did and had this really good impression that all I made was good. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo nesse texto. And I want you to pay attention to something in this passage. Deus parece estar falando em sentido anti-horário, tarde e manhã. God it seems to be talking about time in the reverse here. He first mentions evening and then the morning. É como se Deus estivesse, se quem está escrevendo está indo numa direção, As if the person that's writing is going in one direction, e quem está falando está vindo em outra direção. and the person that is saying that is, I'm sorry, now I got it. É como se quem está falando está vindo na outra direção. And the person that is God is saying it's one direction, the person that's saying this is going in another direction. Nós não contamos o nosso tempo tarde e manhã. We don't count our times as Nós evening and contamos morning. manhã e tarde. We count as morning and Isso é o evening. tempo cronológico. That is the regular time that we have. Mas a impressão que nos dá esse texto But the impression that I have from this passage, é que Deus está falando de um ponto no futuro. that God is speaking from a point in the future, Talvez no ponto em que Ele resolve todos os nossos problemas. maybe at a point where he fixes all of our problems. E eu gosto dessa expressão do Ariovaldo Ramos. And I like an expression from Ariovaldo, an author, Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos. É como se falasse não a partir da angústia que me faz orar. É como se ele falasse não a partir da angústia que me faz orar. It is, it is as if he's telling me not from the anguish from the time I'm praying, but from somewhere in the future. Mas está falando então desse ponto no futuro. But he's talking from a point in the future. Consegue entender isso, irmão? Do you understand this? Você não consegue ver isso? Can't you see this? O que esse texto nos fala What this passage is saying é que Deus é o Senhor do tempo. is that God is the Lord of time. Não importa para Deus se agora é manhã ou se agora é tarde. It doesn't matter to God if now it's morning or afternoon. Não importa em qual momento da história eu estou vivendo. It doesn't matter in what moment of history I'm living. O que importa é que Ele é o Senhor que cria todas as coisas. What matters is the Lord that creates everything. Não importa se eu estou orando agora como se Deus nada soubesse das minhas It angústias. doesn't matter if I'm praying now as if God does not know anything about my anguish. Deus me responde como quem sabe tudo a respeito de mim. God answers my prayers as someone that knows everything about me. Esse é o Deus que nós servimos. That is the God that we serve. Deus sabe que eu estou aqui. God knows I'm here. Deus não vai saber amanhã que eu estive aqui. God will not find out A tomorrow Bíblia that I diz was que here. Deus sabia antes da fundação do mundo que eu estaria aqui. The Bible says that even the creation of the world, Que você God estaria knew that you're ouvindo going to be estas here. coisas. That you're going to be listening to this. Você precisa aprender a conhecer Deus. You need to learn to understand God, to get to know God. Não podemos nos relacionarmos com um Deus estático.
We cannot have a relationship with the God, static God. Precisamos olhar para Deus We need to look at God como Moisés olhava. as Moses looked at him. Deus disse: Moisés, vê a Deus como Ele é. The Bible says that Moses saw God that he was. Você consegue ver Deus assim? Can you see God that way? Você ora a esse Deus? Do you pray to this God? Porque se você orar a esse Deus, não há razão para se desesperar. Because if you pray to this God, there is no reason to despair. Antes que você abra a boca, Ele te responde. Before you even pray, He'll answer your prayer. Quando você diz, Senhor, eu tenho medo, Ele diz, eis-me aqui. When you say, I'm afraid, He tells you, I'm here. Você sabe que a comida que está na sua mesa foi Ele quem deu. You know that the food in your table, He E você gave tem you. coração grato. And you have a grateful heart. Você não tem medo, You're not afraid. porque Deus está presente. Because God is always E o present. amor dele lança fora todo medo. And His love takes away any fear. Você não precisa buscar ajuda em mais ninguém. You don't need to seek help on anybody else. Basta dizer, Senhor, eu preciso da tua graça. You only need to say, God, I need your grace. E ele estende a graça dele a você e a And mim. He will extend His grace to you and me. Então eu preciso ter uma visão adequada de Deus para eu entender quem eu sou. So I need to have a complete, a correct understanding of who God is to understand who I am. Amém? Amen. Ainda há algo que eu quero compartilhar dentro dessa ideia que nós estamos vindo. Also, something that I would like to share following this theme, the idea that we are Eu queria going voltar a through. esse ponto. Tudo que existe, I would like to go back to this point that everything that exists existe em Deus. exists in God. Quando nós lemos Romanos 3:12, lemos esta expressão. When we read in Romans 3:12, we see this verse. Aliás, não é Romanos 3:12, perdão, é Atos 17:28. I'm sorry, it's actually Acts 17:28. Pastor William Marques pregou no último dia do acampamento do ano passado nesse texto. Pastor Lamarck prayed about this in the last camp last year. E ele pregou exatamente esse ponto. And he preached about this Paulo está verse. em Atenas Paul is in Athens. e está pregando o evangelho para pessoas que não sabiam nada de Deus. He was preaching the gospel to people that did not know anything about God. E ele está tentando mostrar para aquelas pessoas quem é o Deus que ele serve. And he's trying to show to those people who is the God that he serves. Paulo é o homem mais impactante da história humana. Paul is it's the most impactful man in human history. Porque Paulo tem essa compreensão de Deus. Because Paul had this understanding of God. Paulo sabia Paul knew que nele, Deus, that in God nós vivemos, we live, nos movemos we move, e existimos. and we exist. Você consegue perceber? Eu estava falando apenas de existência. Can you see here? Because at first I was talking only about existence. Mas agora eu estou falando de todos os movimentos da sua vida. But now I'm talking about everything, every single movement in your life. Tudo que você faz, Everything that you do, você faz em Deus. you do in God. As coisas boas e as coisas The más. good and the bad things. Quando você peca em Deus. When you sin, you're sinning in God. Porque não tem como você sair de Deus, Because there's no way for you to get out of God ir em um lugar onde você não está existindo nele. in a place where you're not existing E in dizer, Him. agora aqui eu vou pecar. And you say, no, now here I can sin. Posso pecar em paz, porque Deus não está aqui. I can go ahead and sin peacefully because God is not here. Não existe esse lugar. There is no such a place. Porque nele vivemos. Because we live in Him. Nele nos movemos. In Him we move E nele existimos. and we exist. Todos os movimentos que eu faço, Every movement that I make, tudo que eu falo, everything that I tudo say, que eu penso, everything that I think, tudo que eu sou, everything that I am, isso tudo acontece em Deus. all of that happens in God. Você pode dizer amém? Can you say amen then? Essa compreensão This understanding que me faz entender that makes me understand a necessidade de servir, the need to serve, de ser humilde. to be humble. Porque se eu não tenho como existir de outra forma, Because if I como have no other way posso to achar que eu live, sou?
how can I think that I am? Agora eu vou anything? fazer a pergunta que eu queria fazer desde o início. Now I'm going to ask you a question that I want to ask you from the beginning. Responda diante de Deus. So ask before God, Quem é você? who are you? Talvez essa seja a melhor resposta. Maybe nobody is the best. Ninguém. The best answer. Nobody. Não haverão soberbos no céu. There will be no proud, Não haverão orgulhosos no céu. prideful. Deus não conhece orgulhosos. God does not know the one that's Deus não full of conhece pride. soberbos. And the arrogant, thank you. Deus Does conhece, not know the arrogant. Deus conhece homens e mulheres No, God knows men and women que entenderam quem são, that understand who onde they were, estão, where they are, qual é a sua condição. their place, Amém? their condition. Amen. Queria que você pensasse, eu já estou acabando a minha história, e se eu passar mais meia hora aqui falando que estou acabando, por favor, não jogue a Bíblia em mim. I'm almost finishing here. If I keep talking here for the next 30 minutes, please not throw the Bible. Eu deixei essa Amém. expressão, mas But I left this expression here, just saying, however, todos pecamos because we all sinned e fomos destituídos da glória de and we were Deus. removed from God's glory. Agora eu quero que você me ajude a compreender esse texto. Olha como às vezes você e eu não compreendemos as Escrituras profundamente. Now I want you to understand, to help me to understand also this passage, just to see how sometimes we do not really fully understand the verses. O fato de sermos destituídos da glória de Deus The fact that we're removed from God's glory, significa que nós fomos destituídos da presença de Deus? does it mean that we're removed from God's presence? É uma pergunta. That's a question. Não. No. Apenas perdemos a glória de Deus. We only lost God's glory. Fomos separados da glória de Deus. We're separated from His glory. Porque a glória de Deus Because God's glory é ativa. is active. Ela procura o pecado. It will seek sin. Ela destrói o It pecado. destroys sin. Por isso Deus não permite que nós vejamos a sua glória, So that's why God does not allow us to see His glory. para que não morramos. So we will not die. Então eu pergunto de novo, quem nós somos? So I ask you again, who are we? Nós não somos nada. We are nothing. Nós existimos em Deus, We exist in God, mas existimos em Deus na contramão da vontade dele. but we exist in God going against His will. A Bíblia diz que todos se extraviaram. The Bible says that all of us have gone astray. Thank you. Extraviar é sair da vontade de Deus. So gone astray is to leave God's presence. Assumimos God's will. diante de Deus So we assume before God que não queríamos viver segundo a vontade dele. that we do not want to live before His will. E quando fizemos isso, And when we did that, juntamente todos nós together, all of us, nos fizemos inúteis. we became unuseful. Sabe o que é ser inútil? Do you know what it means to be useless? Nós somos inúteis. That's what we are, useless. Sem Deus, Without God. nós não somos nada. Without God, we're nothing. Como não viver uma vida de sacrifício e amor humilde diante de Deus? How can we not live a life of humility, love, and sacrifice before God? Há uma pergunta que está aqui na minha lâmina e eu queria pensar nela com você, There is a question here that no meu in slide. the PowerPoint slide that I would like to ask you. Mas como pode um Deus santo conviver com o pecado? But how can a holy God live with sin? Mas nós existimos nele, But we exist in Him. nos movemos nele, We move in Him. estamos agora nele. Right now we are in Him. E como é que ele nos suporta? So how can He withstand us? Como é que Deus olha para você agora? How can God look at you now
É sobre estas coisas que nós precisamos pensar. So those are the things that we need to think. Eu vou andar só mais um pouquinho e nós vamos encerrar. Como é possível o homem continuar existindo em Deus, então, depois de tudo isso? And so we're just going to mention a few more things. And so how would it be possible for man to continue existing in God? Eu estava falando que a santidade de Deus ela é ativa. I told you that God's grace is active. É da natureza de Deus destruir o mal. It is in God's nature to destroy evil. Deus chamou Moisés e diz: Moisés, quero que você faça algo grande para mim. God called Moses and said, Moses, I want you to do something great for E me. de repente Moisés é vocacionado de Deus. And all of a sudden, Moses has been called by God. Sabe o que é ser vocacionado? Do you know what's to be called by God? Deus te chamou para servi-lo. God called you directly to serve Him. Deus disse para Moisés: Moisés, quero que você me sirva. So God called Moses and said, I want you to serve me. E Moisés disse: sim, Senhor, eu vou, com toda dificuldade. And Moses said, yes, I will go without any problems. E então Moisés foi. And Moses went, E Moisés estava no caminho, and Moses was on the way, indo para fazer o que Deus pediu para ele fazer. on his way to do what God had asked him to do. Mas por acaso Deus se encontra com Moisés. And by some chance, God meets with Moses. E sabe o que Deus decidiu fazer? And you know what God decided to do? Deus decidiu matar Moisés. God decided to kill Moses. Sabe o que é isso? Do you know what that is? Deus decidiu matar Moisés. God decided to kill Moses. E sabe por que Deus decidiu matar Moisés? And do you know why he Porque decided to kill Moisés Moses? estava em pecado. Because Moses was in sin. E Deus decidiu destruir o pecado. And God decided to destroy E sin. Moisés com o pecado. And Moses had the sin. Mas a esposa de Moisés era sábia. Zípora foi lá e resolveu o problema do pecado de Moisés. But Moses' wife, Zipporah, she was intelligent and she resolved his issue of E sin. disse: você é um esposo sanguinário. You are a bloody husband. Savage. Porque Moisés sabia o que Deus queria que ele fizesse. Because Moses knew what God wanted him to Mas do. ele não fez. And still he did not do. Seria a primeira atitude de Moisés. That would be the first action of Moses. Colocar a sua vida em ordem diante de Deus. To place his life in order before God. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. I don't know how is your life right now. Eu quero pensar com você amanhã quem você é. I want you to think. I want to think with you Hoje eu tomorrow who you are. Hoje eu decidi mostrar para você quem é o Deus que você serve. Today I wanted to show you who is the God that you're serving. Ele é um Deus santo. He's a holy God. É um Deus que te ama, He's a God that loves you, mas é um Deus santo. but He is a holy God. E mais, And more, você existe nele. you exist in Him. Ele está te vendo agora. He sees you right now. Deus talvez tenha se encontrado com você esse ano muitas vezes. God may have encountered you many times. E tenha te this year. decidido matar-te muitas vezes. And may have decided to kill you many times. Quantas vezes Deus quis te matar How esse many ano? times God had wanted to kill you, Te destruir completamente. to destroy you completely, Te aniquilar completamente. to destroy you completely. Mas sabe por que Deus não fez isso? So do you know why God didn't do that? Porque o primeiro texto que nós lemos é Deus te ama. Because the first passage that we read E antes says que God loves você you. fosse o que você é, And before you were who you are right now, Deus resolveu esse problema. God resolved this problem. E Ele te deu Jesus Cristo. And He gave you Jesus Christ. Todas as vezes que Ele decide te matar, Every time he decides to kill you, Ele mata Jesus na cruz, He kills Jesus in the cross para que você não morra. so that you will not die. Eu pergunto de novo, quem você é? So I ask again, who are you? Qual é a razão que eu tenho para achar que eu sou alguma coisa? And what is the reason that I have to think that I Eu am tenho anything? direitos. Quais são os meus direitos? What are my rights? Eu não tenho direitos. I do not have any rights Porque eu não tinha nada, because I had nothing, mas agora eu tenho tudo. and now I have everything. Eu tenho um Deus I have a God
que apesar de eu merecer morrer todos os dias, that despite the fact that I deserve to die every day, ele resolve morrer a si mesmo he decides to die, to No meu kill lugar. himself in my place, para que eu não morra. so that I may not die. Então eu não tenho direitos. So I do not have any rights. Eu não tenho razão nunca. I don't have reason ever. A minha razão é não ter razão. My main reason is not to have any Meu reasons. direito é não ter direito. My main right is not to have any rights. Eu preciso olhar para Deus e dizer: Deus, eu sou exatamente nada. I need to look at God and say exactly that God, I am nothing. E eu te louvo, Deus, And I worship you porque o Senhor me ama mesmo que eu não seja nada. because you love me even though I'm nothing. Eu não posso nada, Senhor. I can't do anything. Mas eu te amo porque o Senhor me dá tantas coisas. But I love you because you give me so O much. Senhor me dá You saúde. give me health, Eu me visto. clothes to wear. Como todos os dias. I eat every day. Eu tenho uma casa. I have a Eu house. tenho uma família. I have a Eu family, tenho amigos. friends. Eu tenho tudo. I have everything. Eu sou a pessoa mais feliz que I'm existe. the happiest person you Porque can eu be. estava no lixo. Because I was in the trash. E o Senhor me faz assentar entre os príncipes de Deus. And you made me sit among the Amém. principal. Vamos orar. Amen. Let's pray. Feche seus olhos por um instante. Let's close your eyes for a moment. Vamos pedir que Deus, o Espírito Santo de Deus, Let's- produza em nós Let's ask that the Holy Spirit of God will produce in us esta vontade de servir, this esta will vontade to serve, de ser diferente. this will to be different. Amém? Amen. Deus, nós estamos na Tua presença. God, we nesta are in your noite. presence. Não há nada tão extraordinário para There's mim, Deus, nothing too extraordinary for me do que estar na Tua presença. than to be in your presence, Ouvir a Tua palavra, hearing your word. alimentar-me do Teu Espírito. Feed my soul with your spirit. Por isso eu quero colocar a minha vida na Tua presença. So I want to put my life in your presence. Coloco cada um dos Teus filhos que aqui estão. Every one of your children are here. E eu te peço, Espírito Santo, And I ask you, Spirit of God, enquanto eu durmo esta noite, when I sleep tonight, fala o meu coração de Speak uma to- forma profunda. speak to my heart in a powerful way. Me dê um coração agradecido, Give me a Senhor. thankful heart. Me dê um espírito humilde. Give me a humble spirit. Me dê, Senhor, uma atitude de serviço como eu nunca tive. Give me an attitude of service as I never had. Deus, me ajude a amar o meu irmão, God, help me to love my brother a and sister, respeitá-lo, to respect him, a reconhecê-lo, to recognize him. porque eu não era nada Because I was nothing, e agora eu tenho uma família. and now I have a family. Quem me deu o meu irmão That gave me my brother. foi o Senhor, Who gave me my brother was you, Lord, quando me deu uma família. when you gave me my family. Enche o meu coração da tua graça, Senhor. Fill my heart with your grace. Enche o nosso coração da tua graça. Fill our hearts with your grace. Em nome de Jesus, In Jesus' name, para a tua glória. for your glory. Amém. Amen. Amém. Pastor Ilamarques. Pastor.